Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Nesse vídeo eu vou contar para vocês o meu maior estudo na minha carreira como artista plástica, arte educadora e arte terapeuta. O tema é o desenho ancestral. O que é isso? Muita gente me pergunta, muita gente fala, isso é o desenho rupestre? Quase. A origem é lá, mas eu tô falando de um desenho de agora, um desenho que as crianças fazem. Aliás, você sabia que as crianças na França, no Japão, no Afeganistão, no Brasil, começam a desenhar da mesma maneira? Isso é curioso e foi essa indagação que me levou a estudar muito mais sobre o desenho ancestral. Se você também tem essa curiosidade, se você trabalha com o lado criativo, se você trabalha com o desenho e se você quer aprender um pouquinho mais o que esse desenho espontâneo pode trazer de benefício do seu lado criativo, fica no vídeo até o final porque eu vou te contar tudo. Bom, primeiro vamos começar com o conceito. O que é o desenho ancestral? O desenho ancestral é um desenho que acompanha o ser humano desde a época das cavernas até os dias de hoje. Esse desenho é reproduzido na criança pequena. A gente percebe nos traçados das crianças pequenas analogias com os desenhos das cavernas. Portanto, esse desenho é um estudo minucioso que quem criou foi o Arno Stern, um alemão radicado em Paris, que estuda há mais de 80 anos o desenho das crianças e dos adolescentes. Esse desenho espontâneo do qual eu estou falando, o Arno chama de formulação. Mas eu quero que você saiba primeiro que esse tema é um tema muito importante, com um conteúdo muito grande e que nesse vídeo eu vou dar um tira-gosto, um pedacinho para que você conheça o que é o desenho ancestral. Como eu descobri esse tema e como esse tema entrou na minha vida? Bom, eu há muitos anos sou arte educadora e há muitos anos eu trabalho com as infâncias. Muito bem, eu sempre quis estudar o desenho infantil, mas nunca me apeteceu, nunca gostei muito de estudar sob o ponto de vista psicológico os desenhos. Mas eu sempre quis saber como as crianças construíam os seus desenhos, como é que elas se apropriavam de alguns traçados, como é que elas se desenvolviam. Sempre quis saber isso e comecei a estudar alguns teóricos que eu vou falar mais pra frente, vou dar algumas ideias de teóricos, mas nenhum deles realmente bateu fundo no meu coração como o Arno Stern, que é alemão, radicado em Paris. Hoje ele está com 97 anos, dando curso, palestra, tem muitos livros escritos, mas infelizmente no Brasil ele ainda é desconhecido, ou o pouco que se conhece do Stern data da década de 70. Parou ali porque nenhum dos seus livros a partir da década de 70 foram traduzidos para o português. Então a gente tem uma defasagem aí de conhecimento do trabalho do Stern. Em 2010 eu tive o prazer de poder ir à França e estudar diretamente com o Stern, porque esse tema era muito importante para mim. Estudei com ele, vim para o Brasil e trouxe toda essa bagagem do estudo do Stern para cá. Trouxe livros, traduzi muita coisa, criei apostilas e editei um livro em 2020 que chama O Desenho Ancestral. Muito bem, qual é o objeto de estudo do desenho ancestral? É o desenvolvimento natural desse traçado. E o que ele traz de benefício pra gente? Traz de benefício você se reconectar com o seu lado puro, o seu lado mais livre possível. E isso é muito raro hoje. Vamos combinar que hoje é muito difícil você fazer alguma atividade realmente livre em que você possa se expressar do seu jeito sem ter nenhum julgamento. Essa é a premissa para o desenho ancestral. Não tem nenhum julgamento. A pessoa que olha, na verdade, não olha nem para julgar. A gente olha no sentido de apoiar, dando mais lápis, dando mais papel, proporcionando uma sala de uma maneira adequada, e tudo isso eu vou falar mais no vídeo, então aguenta firme, assista esse vídeo até o final, porque é uma verdadeira aula dando para você sobre o desenho ancestral. E isso vai te ajudar muito a mudar o seu olhar sobre o desenho infantil e sobre o seu desenho adulto, principalmente. Porque muitos adultos vêm falar para mim: Soraya, eu não sei desenhar, meu desenho é infantil. Nossa, eu não sei fazer nem casinha com fumaça. Ai, eu parei na florzinha com 5 pétalas. Isso tudo é
o desenho ancestral. E se você se reconectar a ele, você vai seguir no roteiro natural do ser humano desse desenho ancestral. E se você conseguir se reconectar com ele e continuar a sua deriva natural, você vai descobrir dentro de você coisas incríveis que você pode criar, não para ser artista, mas para poder se comunicar consigo próprio. E isso vai fazer uma diferença na sua vida. Quando você se comunicar com você mesmo, você vai se conhecer melhor, você vai se trabalhar melhor e você vai ser uma pessoa livre. Acompanha nesse vídeo que eu vou te contar a história minha com o Arno Stern, que começou em 2010. Em 2010, eu me sentia bastante oprimida na função onde eu estava. Eu trabalhava numa multinacional francesa em 2009 e ali eu tinha muitas doenças, muitas ites, tendinite, bursite. Tudo que é it. Eu comecei a adquirir e eu comecei a perceber que aquilo estava me fazendo mal e que eu precisava me reconectar. Muito bem, comecei a me reconectar comigo e percebi que eu precisava voltar a me conectar com o meu lado artístico. Claro, eu sou artista, sempre fui, mas me desconectei e reconectei em 2010, quando eu pedi demissão na empresa, peguei o meu dinheiro de rescisão e fui para Paris estudar com o Arno Stern, no qual eu tive um contato com ele muito breve, na verdade sobre vídeos, né? Vídeos sobre ele, e eu procurei aqui no Brasil, não tinha curso no idioma português. Então eu fui até a França e me matriculei no curso dele, estudei com ele, fiquei um tempo fazendo um estágio por lá, pela França, e voltei ao Brasil e montei um ateliê aos moldes do ateliê do Arno Stern, que se chama Clolier. Sobre isso eu não vou falar nesse vídeo, eu vou falar sobre o desenho. Lá, nos primeiros dias de curso, aquilo revolucionou a minha vida, porque eu entendi que o ser humano tem um desenho natural que está com ele no seu DNA desde os tempos mais remotos. O que é isso? As pequenas simbologias que eu vou mostrar para vocês são simbologias ancestrais, são simbologias necessárias para que o ser humano se comunique. Então, o ser humano, no comecinho da sua vida, começa a elaborar os seus pequenos signos, e esses signos vão se tornar códigos para que ele possa se expressar. Então, na primeira fase da infância, a criança está se reconectando com essa pureza do ser humano lá atrás, ser humano do tempo das cavernas, que era um ser humano puro, um ser humano ingênuo, no sentido mais bonito da palavra, um ser humano sem contaminação da sociedade tal qual ela é. Portanto, a criança pequena que tem esse contato ainda, ela desenvolve, ela relembra aquele código, ela acessa aquele código que as pessoas daquela época faziam naturalmente para se expressar. Muito bem, essas crianças do mundo inteiro acessam esse código, por isso que o Arno afirma, e eu afirmo também, que essa forma de desenhar esses primeiros códigos estão no DNA do ser humano desde muito tempo. Esses códigos, eles vão se desenvolvendo a tal ponto que quando a criança está inserida na sociedade, ou ela entra numa escola, ou começa a interagir com os amiguinhos, ou com os irmãos, ela entra num padrão social e ela utiliza esses códigos para reviver as questões dessa vida social que ela começa a adquirir. Então, a partir de 4, 5 anos, o desenho começa a modificar e ele já se torna padrões, personagens, animais, objetos, casas, carros, tudo que ela vivencia, ela começa a representar, que é uma maneira dela se inserir no mundo, dela se colocar nesse mundo e dela experienciar coisas que ou ela não consegue ou ela experienciou mesmo, gostou da experiência e está reafirmando isso na memória orgânica, a memória do corpo, aquela memória que independe da sua lembrança, é uma memória que está em você pelo que você viveu. Então essa é a primeira parte do desenho ancestral, é a parte mais importante para saber. É claro que esses códigos todos são super dados, nós temos aqui um compêndio, o Arno deixa um compêndio enorme nos seus livros, que eu vou passar aqui para você poder ver, sobre esse desenho ancestral. E é a partir daí que a gente começa a estudar a potencialidade do desenho na vida do ser humano. Bom,
Para quem gosta desse tema, para quem quer estudar mais sobre o tema do desenho, e eu não estou falando aqui de um desenho infantil, eu estou falando de um desenho do ser humano, porque o Arnold Stern descobriu que existe um percurso natural desde a primeira infância com esses códigos que eu falei, que a criança começa a acessar pelo DNA, até a transformação desses códigos em símbolos que ela mesma cria, e mais para frente, quando sai da adolescência e vai para a idade adulta, o ser humano começa a desenhar formas abstratas para poder reviver aquela ingenuidade que já não faz parte dele, porque ele já vivenciou muita coisa, mas que ele tem um prazer em reviver. Esse é o desenho do adulto, um estudo até raro, porque dificilmente você vai encontrar um estudo sobre o desenho do adulto. E é esse estudo que eu trago para vocês, que é o desenho ancestral, que reconecta as pessoas ao que elas realmente querem fazer, ao prazer que elas têm em fazer determinadas formas. Sabe aquele desenho do telefone, da reunião, aquele desenho que você faz aleatoriamente? Pois é, esse desenho é muito importante para você. Muita gente fala, eu fico ali desenhando que me relaxa. Sim, te relaxa, porque te reconecta a essa pureza, essa ingenuidade, a esse desenho que você não tem que mostrar para ninguém, que você nem julga, porque você fala, é um desenho ok. Esse desenho ok, esse desenho que ninguém vai julgar, ele é importante para a sua vida, principalmente a sua saúde mental, para você liberar espaço na sua mente e começar a trabalhar a simbologia de uma maneira livre, porque hoje a gente se contamina com muita coisa. Eu não desenho bem, isso aqui não é tão bacana, nossa, fulana desenha bem, eu não. E isso tudo são crenças limitantes que você coloca em você para não ter o prazer de desenhar. Muitas vezes até pais e mães falam, eu não desenho, meu filho desenha melhor do que eu. Mas na verdade não é isso, é o prazer, é a brincadeira, é o jogo de desenhar. É disso que eu estou falando, é esse desenho ancestral que é um jogo, é um jogar. Jogar no sentido lúdico, no sentido do brincar. Então poderíamos até chamar de brincar de desenhar. Este brincar é importante para o ser humano. Pense nisso sempre, porque isso vai ajudar você a se reconectar com a sua pureza, com a sua parte mais sábia, que é aquela da infância. A partir desse estudo do Arnold Stern, eu fui buscar outros estudiosos para complementar aquilo que eu acredito que eu chamo hoje de linguagem criadora. Por que é uma linguagem? Porque é uma forma de se comunicar. Segundo, por que é criadora e não criativa? Porque o criativo pertence às ideias, pertence à maneira que você quer fazer, mas não ao ato de fazer. Criador é aquele que, além de ter as ideias, busca ferramentas para fazer a criação acontecer. Por isso que para mim é uma linguagem criadora. Então eu começo a linguagem criadora fazendo estudos sobre o brincar. Porque este brincar, que até hoje em dia as pessoas estão se abrindo para o brincar, estão se abrindo para entender a importância do brincar, só que fica no âmbito da infância. Eu tô falando que a vida inteira o ser humano precisa de espaços para brincar. Sim, isso te reconecta com aquela pureza. É muito importante a gente se reconectar com a nossa pureza, com a nossa parte melhor, a nossa parte sem contaminação. Esse brincar, esse estudo eu comecei com um teórico sobre o jogo que chama Johann Huizinga. A partir dele eu fui estudar uma série de outros teóricos, falar da importância do brincar para a primeira infância, para a adolescência e sobretudo para a vida adulta. Hoje em dia os adultos nem brincam, muitos não sabem nem brincar com seus filhos. E é tão importante brincar com os filhos e sem os filhos para a sua vida ficar mais leve, para a sua vida ficar menos pesada, porque o vucu-vucu da vida já pesa. Se a gente começar a abrir pequenos espaços para o brincar, realmente você vai se conectar e vai melhorar muito a sua qualidade de vida. O desenho ancestral, ele perpassa por aí. Então, alguns teóricos que eu estudo complementam o estudo maior do desenho ancestral, no sentido de trazer pra gente a importância de se reconectar com esses símbolos, com esses códigos e com todo esse aparato do desenho e trazer isso para sua vida. Agora, uma dica fantástica para você, que é o espaço. Como eu posso proporcionar isso para mim, para o meu filho, para minha filha, para o meu neto? Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa, antes do espaço, não julgue. E quando eu falo em não julgar, eu falo em não falar tanto bom quanto ruim. Exemplo, criança vem para você e fala: tia, esse desenho aqui tá bonito. Quando você fala que tá bonito ou que não está bonito, você coloca valor, você dá peso àquele desenho e você cria uma relação
relação de dependência da criança com você. Ela tem sempre que se autoafirmar com o outro. Isso na vida adulta é terrível. Na adolescência já começa a pesar. São pequenas coisas que as pessoas não dão tanta importância, mas que são fundamentais para a nossa construção de personalidade. Então, o não julgar é de extrema importância. A criança vai falar para você, tá bonito, tio? O que você retorna? O que você acha? É você que precisa achar. Você precisa entender se a sua criação está de acordo ou não com as suas expectativas. Se não estiver, melhore, faça com que esteja. E se estiver, fique feliz por ter criado algo que te satisfez. Então, primeira coisa, não julgar. Segunda coisa, dar espaço para que a criança, adolescente e o adulto experimentem. Não coloque um monte de material. Deixe com que ela vá se ambientando, descobrindo o material, descobrindo o papel. Deixe que ela seja livre. E se ela te perguntar, o que eu faço nesse papel? Você responde o que você quiser. Ah, mas eu não sei. Não sabe? Inventa. Aí você está sempre reforçando que o que a pessoa pensa é muito importante. O que ela deseja é muito importante. Se você começa a dar desenhos prontos, a falar o que ela tem que desenhar, determinar cores, você vai embotando aquela pessoa da decisão. E uma hora que ela tiver que tomar uma decisão, ela não vai saber o que fazer. Então, dar liberdade para a criação vai ajudá-la depois a decidir se ela quer ou não andar com determinados amiguinhos, se ela quer ou não fazer determinadas coisas, se ela quer ou não decidir mais para frente qual é o trabalho que ela vai querer fazer. Parece estar desconectado, mas não está. Está muito mais ligado do que você pode imaginar. Mais outra questão sobre o desenho ancestral é, primeiro falamos de não julgar, segundo, da liberdade do espaço. Terceiro é você proporcionar um encontro de gerações. Por exemplo, você com seu filho, com o seu avô, com o tio, com o adolescente. Os grupos heterogêneos, eles são muito importantes, porque a gente aprende com o outro. O ser humano é gregário, né? E se a gente ficar sempre no seriado, como é a escola, a gente fica sempre no mesmo patamar. Quando a gente convive com diferentes, a gente descobre coisas que o outro já passou, ou que ainda não passou, mas vai passar, ou que tem ainda uma ingenuidade com relação àquilo, e aí nos traz um olhar diferente. Então, 3 coisas, eu já dei 3 dicas importantíssimas. A quarta dica, não menos importante, é a frequência. Sempre fazer. Determinar um dia na semana, ou determinar um momento do dia, mas dar esse tempo para você entrar em contato com o seu desenho, se você estiver sozinho, ou se você montar um grupo da família, ou de amigos, alguma coisa assim, manter a frequência. Porque quanto mais você passa por essa experiência, melhor você fica. Quanto mais você entra em contato com o seu lado criativo, melhor, mais criativo você vai ficar. Quanto mais você usa o lápis, ou a caneta, ou a tinta, melhor você vai ficar, porque é a experiência que traz o aperfeiçoar do ser humano, tá? Então essas 4 dicas são importantíssimas, não só para o desenho ancestral, mas também para a sua vida. Gostou desse tema? Se você gostou, coloca aqui nos comentários, me fala o que você achou, me fala se você quer saber mais, e se você tem muito desejo de aplicar isso na sua escola, no seu ateliê terapêutico, no seu espaço, em casa, entre em contato comigo pelas redes sociais. Eu sempre dou curso, inclusive tem um curso iniciando agora nesse mês. Entre em contato comigo, é um curso muito rápido, 3 encontros ou 2 encontros, dependendo do mês. Eu faço em 2 encontros, dependendo do mês em 3 encontros. Entre em contato comigo para você saber aplicar isso da melhor maneira possível. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu sempre dou dicas, tem vídeo toda semana falando sobre criatividade, arte terapia, arte como terapia e como se beneficiar de toda essa maravilha que é a arte. Também falo sobre materiais e sobre um monte de coisas. Aqui tem um card onde você vai poder entrar na playlist e saber muito mais a respeito. Então, se você gostou, dá o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações sempre e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ficar comigo até o final.